Hoje vamos recordar triângulo retângulo. Num triângulo ABC, temos que o ângulo A é 90 graus e é chamado de ângulo reto. Os ângulos B e C somam 90 graus e são chamados cada um de ângulo agudo. A soma dos três ângulos A, B e C é 180. E os ângulos agudos B e C são complementares. O que quer dizer complementar? Que somam 90 graus. O lado oposto ao 90 graus é sempre o lado maior e é chamado de hipotenusa. Os outros dois são chamados de catetos. Teorema de Pitágoras. Com os lados A, B e C, constrói-se quadrados com essas medidas. Então, com números. Um cateto mede 3, então o quadrado dele vai ficar 9. O outro cateto mede 4, o quadrado dele vai ficar 16. E a hipotenusa mede 5, o quadrado dela é 25. Pitágoras conseguiu provar que, somando os dois quadrados dos catetos, que são o B e C, vai dar igual ao quadrado da hipotenusa. Então, com isso, ele provou o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Triângulo retângulo e as razões trigonométricas. Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu considerar o ângulo alfa, o cateto oposto é o B. O adjacente vai ser o C. E a hipotenusa é o oposto ao 90 graus. Então, eu vou dizer que o seno é B sobre A. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai ficar C sobre A. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar B sobre C. Se eu considerar o ângulo beta, o cateto oposto vai ser o C. E a hipotenusa continua sendo A. Então, o seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa, vai ficar C sobre A. O cosseno de beta é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente do beta? É o B. E a hipotenusa é o A. A tangente de beta é o cateto oposto do beta sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar C sobre B. O alfa e o beta são ângulos agudos e são complementares. Os dois somam 90 graus. Então, alfa mais beta igual a 90. Se vocês olharem os valores encontrados, aqui no seno de beta ficou B sobre A. No seno de alfa, seno de alfa ficou B sobre A. Ele deu o mesmo valor que o cosseno de beta. Ó, cosseno de beta, B sobre A. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E a mesma coisa aconteceu com o cosseno de alfa. O cosseno de alfa deu C sobre A, que deu a mesma coisa que o seno de beta. Por que que isso acontece? Porque eles são complementares. O alfa e o beta são complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. E as tangentes, ó, a tangente de alfa deu B sobre C. E a tangente de beta deu C sobre B. Elas deram invertidas. Então, a tangente vai dar sempre uma o inverso da outra. Os ângulos notáveis que vocês já conhecem, então, seno, cosseno e tangente, dos ângulos 30, 45 e 60.
Quando o triângulo não tiver 90 graus, ele é um triângulo qualquer, aí existe a lei dos senos para calcular o lado ou o raio, dependendo da questão. Então, a única coisa que tem que cuidar, o vértice A tem que ser o oposto ao lado A, o vértice B oposto ao lado B e o vértice C oposto ao lado C. Aí sempre calcula o lado sobre o seno do ângulo, o outro lado sobre o seno do ângulo e o outro lado sobre o seno do ângulo. Isso sempre é igual a 2 raios. A lei dos cossenos. Independente do ângulo que for considerado, que no caso eu considerei o ângulo B. Então, considerando B. Se eu colocar o ângulo aqui, eu sempre começo pela letra que está oposta. Então, vai ser B ao quadrado, os outros dois lados ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados que estão aqui, que são o A e o C, vezes o cosseno de B, porque lá na frente está o B. Para calcular a área de um triângulo, quando eu conheço um ângulo e dois lados, nesse caso aqui eu conheço o ângulo C. Então, é só multiplicar os dois lados, A e B, pelo seno do ângulo dado e dividir por 2. Então, a área vai ficar A vezes B vezes o seno do ângulo C, dividido por 2.